Fala, meu padrinho, beleza? Professor César Herculano de Geografia para mais um conteúdo com foco para PrEP. Agora a gente vai falar sobre os tipos climáticos do mundo. É de extrema importância que você entenda, antes de a gente chegar nesse conteúdo, primeiro, o que é clima. Clima vai ser o estado padrão das condições atmosféricas de determinada área do nosso planeta. Quando eu digo que é característica padrão, eu digo que não vai se alterar. A título de exemplo, a gente pode, por exemplo, citar o território brasileiro. O território brasileiro, de fato, ele vai ter ao longo do seu ano climas que são muito quentes. Isso vai se alterar? Muito improvável de isso se alterar. A gente vai perceber que daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o padrão de temperaturas no Brasil vai ser um padrão muito quente. Então a gente pode perceber que o clima do Brasil, ele não vai se alterar. O clima é o estado padrão das condições atmosféricas. Diferente de quando eu falo, amanhã vai chover, ou amanhã vai fazer sol. Hoje está fazendo calor, amanhã pode dar uma queda na temperatura. Quando eu falo desse estado momentâneo, eu estou me referindo ao tempo, ok? E é esse estado momentâneo, de várias condições temporais, que vão, de fato, caracterizar o padrão, que vai ser o nosso padrão climático. Antes de você começar essa aula, é importante que você tenha na cabeça as dinâmicas dos elementos e dos fatores climáticos, porque esses elementos e fatores são a base da climatologia. Uma vez que você consegue entender como procedem os elementos, como é o caso da umidade, da radiação solar, da temperatura e da pressão atmosférica, você consegue caracterizar isso dentro de um balanço local. Ou seja, a gente vai de fato entender como e os porquês de cada clima ter características bem específicas. E falando de fatores climáticos, o mais importante que nós vamos utilizar para caracterizar os climas do mundo vai ser a latitude. Você lembra o que é latitude? Vou pedir para o meu contra-regra colocar aqui, ó. Latitude vai ser a distância em graus de qualquer local no nosso planeta Terra em relação à linha do Equador. A latitude, ela pode variar de 0 até 90 graus para norte e de 0 até 90 graus para sul. Mas você sabe qual é a função da latitude? A gente tem que lembrar o seguinte, que a Terra é uma superfície que se aproxima muito de uma esfera perfeita, né? A Terra ela é redonda. Então, dessa forma, você sabe, né? A Terra é redonda, pelo amor de Deus. Vamos lá. Bom, já que a Terra é redonda, ela não recebe radiação solar de uma maneira homogênea. Nós vamos ter áreas que recebem muita radiação solar e áreas que recebem pouca radiação solar. Se eu pego e te mostro aqui esse desenho, você percebe que a radiação solar está muito mais intensa nas imediações da linha do Equador. Aponta aí para mim, ó. Isso, nas imediações da linha do Equador. E ela está chegando de maneira menos intensa, menos direta nas áreas dos polos. É por isso que nós vamos ter temperaturas variadas quando a gente fala do nosso planeta Terra. Nas áreas mais próximas da linha do Equador, a radiação solar é mais direta, então a temperatura é mais alta. Já nas áreas mais distantes da linha do Equador, em altas latitudes, a radiação solar ela é mais inclinada, então por isso as temperaturas vão ser muito menores. E é assim que a gente caracteriza as zonas térmicas do nosso planeta. Essa é a premissa básica. Perceba que aqui, ó, tudo próximo de 0 graus ou da nossa linha do Equador, essa faixa em vermelho, nós vamos ter climas onde a temperatura ela será muito elevada. Um outro bizuzinho aqui é que a temperatura não irá variar muito. A gente vai chamar isso de amplitude térmica. Nessas áreas aqui em vermelho, a amplitude térmica vai ser bem baixinha. As 4 estações do ano não serão muito bem definidas. Nessas faixas aqui em azul, que a gente chama de médias latitudes, que vai ali do trópico, seja de Câncer ou de Capricórnio, até mais ou menos 66 graus, nós vamos ter as zonas temperadas, seja do norte ou seja do sul. Aqui, o bisuzão que você tem que saber é que é mais perceptível você conseguir entender as estações do ano, que são muito melhor definidas, as 4 estações, outono, inverno, verão, primavera, mas é claro que você tem que lembrar que a Terra ela vai ter aquele eixo de inclinação, aonde teremos, claro, não é, hemisfério norte e hemisfério sul, com diferentes incidências de radiação solar ao longo do ano. São os solstícios, beleza? E aqui próximo do 90 graus nós temos os círculos polares, aonde percebemos, né, as elevadas latitudes e a temperatura bem baixinha, tanto que chega até a formar calotas polares. Então essa ideia de zonas térmicas da Terra é muito importante para você caracterizar os climas do mundo. Um outro ponto que você precisa também pegar a ideia é sobre analisar um climograma. Um climograma vai ser a representação gráfica da característica de determinado clima. De maneira que no climograma precisamos analisar 3 pontos.
Essa linhazinha aqui, ó, corresponde à temperatura e a sua variação ao longo do ano. Perceba que nesse meu climograma aqui, eu posso facilmente concluir que a temperatura dele vai ser alta ao longo de todo o ano. Uma vez que eu estou aqui, ó, com essa linhazinha bem próximo aos 30 graus. Então, pô, temperaturas quentes, né, ao longo de todo o ano. O segundo ponto são essas barrinhas aqui em azul, que representam a taxa de pluviosidade. Perceba que ao longo do ano eu tenho chuvas bem distribuídas e chuvas muito intensas, porque em todos os momentos aqui do meu climograma eu tenho essas barrinhas bem lá no alto, então representa uma atividade de pluviosidade bem intensa. Agora, você percebeu que eu falei ao longo do ano, ao longo do ano, ao longo do ano. Professor, como é que você sabe que é ao longo do ano? Primeiro que a gente está falando de clima, né? E clima é um estado padrão, então já caracterizaria-se por aí. Mas o outro ponto que é importante para você saber que é ao longo do ano são essas letrinhas aqui no final, ok? Essas letrinhas representam, claro, os meses do nosso ano. Então a gente tem que sempre tomar um cuidado quando vai avaliar o climograma para saber, de fato, se esse climograma representa um país do hemisfério norte, ou um clima do hemisfério norte, ou um país ou um clima do hemisfério sul. Sabendo exatamente quando que ocorre o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul, ou o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. É muito importante você ter essa ideia de como analisar um climograma. Se você não conhece ainda a análise de climograma, eu vou te chamar para uma aula que a gente tem aqui nesse canal, deve aparecer algum card aqui em um lugar, para que você possa visualizar como interpretar um climograma. Então, beleza, uma vez que foram faladas as principais bases para você entender os climas do mundo, vamos falar sobre os climas do mundo. Eu vou começar primeiro com essa faixa daqui em vermelho, que vai ser a minha faixa intertropical. Faixa essa que vai apresentar principalmente climas de característica muito quente. O primeiro que a gente fala é o clima equatorial ou equatorial úmido. Esse clima, ele vai apresentar temperaturas elevadas ao longo de todo o ano. Por quê? Porque ele está na faixa intertropical. Então a radiação solar ela é bem direta em baixas latitudes. As chuvas são muito abundantes, ou seja, nós temos chuvas ao longo de todo o nosso ano. Isso ocorre porque, em função de eu ter uma elevada temperatura, eu tenho maior evaporação. Então, consequentemente, as chuvas serão bem mais constantes em todo esse tipo climático. Perceba, baixa amplitude térmica anual. Significa que eu não tenho variação de temperatura. Amplitude térmica refere-se exatamente à variação entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Como eu estou falando de clima, né? O inverno seria o momento de temperatura mínima e o verão seria o inverno, o momento de temperatura máxima. Nesse clima equatorial, eu vou ter calor o ano todo, independente de ser verão, independente de ser inverno, a amplitude térmica ela é baixíssima. E por conta disso, as 4 estações do ano elas não serão bem definidas. Olha o meu climograma aqui, o que ele está falando. Ó. O climograma está mostrando para você essa linhazinha lá em cima, o que indica elevadas temperaturas. Eu tenho chuvas aqui, ó, ao longo de todo o ano, essas barrinhas aqui estão mostrando exatamente chuvas abundantes ao longo de todo o ano. No caso do Brasil, nós vamos ter esse clima na região norte, na região que abrange a floresta amazônica. Um clima muito quente, um clima muito úmido, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, a ausência de momentos secos, isso vai ser muito importante, além de uma baixa amplitude térmica anual. Tá suave? Tá beleza? Segundo tipo climático, o clima tropical, é um clima que você tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Ele vai ter 2 estações bem definidas. Quais são essas estações? O verão, ele vai ser muito chuvoso, porém o inverno, ele vai ser um inverno muito seco. Opa, eu vou ter uma variação de umidade bem importante nesse clima tropical. Agora, eu chamo a atenção para você que tanto o verão quanto o inverno, eles ambos serão quentes. Porque se o clima é tropical, ele está na faixa intertropical. Então, ambos os climas são quentes. Aqui somente o que varia vai ser a umidade no verão e no inverno. Perceba que eu tenho aqui ó, um climograma que está representando o hemisfério sul. Por que, professor, hemisfério sul? Porque você percebe que as chuvas estão mais concentradas aqui ó, no final do ano e também no meio do ano, que é o momento que nós temos o verão. Porém, quando eu chego no meio do ano, no hemisfério sul, no meio do ano é inverno. Note que aqui, ó, a pluviosidade já baixou, eu tenho o período seco. Mas ainda dentro dessa prática de analisar o clima tropical, repara que aqui, ó, a minha temperatura ela continua sempre elevada ao longo do ano. Dá uma pequena quedazinha aqui no inverno, mas não para ficar frio, mas sim para ficar um pouco menos quente por causa da menor umidade no ar. E aí, tecnicamente, a temperatura é puxada um pouquinho mais para baixo, porque a água ela controla muito bem essas temperaturas. No caso do Brasil, gente, nós temos esse clima tropical
tropical do nosso Brasil central, que vai dar origem à vegetação do cerrado. Mas eu tenho que chamar a atenção para você, para esse clima aqui, ó, tropical de monções, ou tropical monsônico, que vai ser característico aqui, ó, do sul da Ásia. Países principalmente como a Índia e também a China vão ter esse exemplo de tropical de monções. Mas como é que ocorre esse tropical de monções? Bom, nós vamos ter durante o verão uma elevada pressão atmosférica nas áreas oceânicas. E essa pressão atmosférica no oceano empurra a umidade para dentro do continente, caracterizando um período chuvoso, porque muita umidade está indo para o continente. Já no inverno, eu vou ter uma elevada pressão em cima do continente, que vai empurrar toda a umidade do continente para o oceano, caracterizando de fato um período seco, uma vez que as áreas continentais estão sendo desprovidas de umidade. Esse é o clima tropical de monções. A característica é a mesma, verão chuvoso, inverno seco. Entretanto, essa ideia, né, que se assemelha muito às brisas marítimas, faz com que a gente consiga compreender melhor esse tipo de clima tropical de monções. E para a gente encerrar os climas tropicais, eu tenho aqui o clima semiárido. Um clima que a gente vai ter como clima de transição entre áreas úmidas. O Eustáquio de Sene dá essa ideia de clima transitório. Ele vai estar entre duas áreas que são muito úmidas. O clima semiárido, ele vai ter temperatura muito elevada ao longo do ano, porque também está na zona intertropical. Entretanto, esse clima terá chuvas irregulares, ok? Ao longo do ano. Chuvas escassas, mal distribuídas. Repara aqui no meu climograma, ó, calor demais aqui representado. E as barrinhas aqui, muito lá embaixo, as barrinhas muito mal distribuídas, chuvas bem escassas ao longo do ano. Você pode me perguntar, professor, o clima semiárido não é a mesma coisa que o clima desértico? Não, não será, tá? O clima semiárido, ele vai ter chuvas. Só que as chuvas, elas são concentradas em uns períodos e, claro, não é de uma intensidade muito baixa. O clima desértico, né, é um clima que é desprovido de uma grande quantidade de chuvas. As chuvas são bem isoladas, são muito, digamos, raras, né, no deserto. Então, o semiárido ainda tem chuvas, sim, só que são bem concentradas num determinado período do ano. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então, seguindo a nossa compreensão aqui sobre os climas do mundo, agora a gente vai falar sobre essa faixazinha aqui, ó, temperada do norte e essa faixazinha temperada do sul. A característica vai ser a mesma, ok? A grande peculiaridade dessa área é que a gente já consegue observar uma melhor transição entre as estações do ano, entre verão e entre inverno. Isso por causa também da inclinação do eixo terrestre, que de fato vai mostrar que um hemisfério vai estar sempre pegando mais sol do que o outro. Perfeito. Chegamos aqui ao clima subtropical, olha o nome, subtropical, que vai estar fora do trópico. Nós temos o clima subtropical, ele aqui no Brasil, caracterizando a região sul. E ela está bem próximazinha do trópico de Capricórnio, tá? Mas, de certa forma, o clima subtropical ele vai estar na faixa temperada, só que ainda um pouquinho próximo das imediações dos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Médias latitudes é quando eu já estou saindo da faixa intertropical e já me direcionando, né, para a faixa polar. Então a latitude é média, de 23 até mais ou menos ali 66 graus, nós temos essa faixa temperada. Perceba que aqui eu tenho nesse clima subtropical as 4 estações bem definidas. E a gente pode perceber aqui, ó, uma elevação da amplitude térmica. Perceba aqui, ó, que eu tenho no momento do ano muito calor, que eu posso dizer que é o verão, seja aqui, ó, no início do ano, no final, janeiro, dezembro, fevereiro e março. Só que quando eu chego no inverno, olha como é que a minha temperatura oscila. Ela vai estar caindo demais, caindo de forma considerável. Então percebemos que no inverno a temperatura diminui. A amplitude térmica ela é muito maior. Aí você repara, se eu tenho verão e eu tenho inverno, eu vou ter as estações transitórias de outono e também da primavera. Show de bola? Então aqui as 4 estações do ano são bem definidas. E as chuvas, gente, são bem distribuídas ao longo de todo o ano, principalmente pela influência das massas polares, ok? Que vão, de fato, as massas polares que correm pelo Atlântico, elas vão, de fato, empurrar uma maritimidade, elas vão empurrar uma carga de umidade para esses climas subtropicais. Então as chuvas, elas são bem distribuídas ao longo do ano. Show de bola? Beleza. Clima mediterrâneo. Vai caracterizar os países que estão aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, do mar Mediterrâneo. Você está olhando aqui, não é? Itália, por exemplo. Países que estão ali, Grécia, nesse tipo de área específica próxima ao mar Mediterrâneo. Tranquilo. Esse clima aqui é bem peculiar. Além de estar em médias latitudes,
Nós vamos ter verões que são secos e invernos que são chuvosos. É basicamente o oposto, né, da questão de chuvas do clima tropical, onde o verão é chuvoso e o inverno é seco. Aqui não. O verão é seco e o inverno é chuvoso. Beleza. Olha só como é que eu estou falando de hemisfério norte aqui, ó. Eu estou observando que as minhas temperaturas são mais elevadas no meio do ano. Então, no meio do ano, para ter muito calor, de fato só pode ser o hemisfério norte, que é quando tem o verão, não é de fato nesse hemisfério no meio do ano. E você percebe que o verão aqui, ó, vai ser bem seco, como está dizendo aqui na nossa película, né, nosso quadro. E já no inverno, que eu tenho aqui, ó, início do ano e final do ano, dezembro, que é aquele momento que comemora-se o Natal, né? Então, pô, você sabe que cai neve, né, na Europa, nos Estados Unidos. Você percebe que é o período de inverno, a temperatura já abaixa e a chuva, ela vai se intensificar, beleza? Então eu tenho esse clima mediterrâneo sendo com verões que são muito secos e muito quentes, e invernos que são muito frios, porém muito chuvosos. Show de bola? Beleza? Aqui no Brasil não temos esse tipo climático. Clima temperado, gente, que vai de fato também ter a mesma característica de todos os outros. As 4 estações do ano serão bem definidas. Entretanto, o clima temperado se divide em 2. O temperado oceânico e o temperado continental. O temperado oceânico, ele vai receber muita influência da maritimidade, que vai jogar umidade sempre nesse tipo climático, sempre nessas áreas que abrangem esse tipo climático. Já o temperado continental, eles são em áreas onde o efeito maior é da continentalidade. Lembra que eu falei para você que é importante estudar os fatores climáticos? Maritimidade e continentalidade são 2 importantes fatores climáticos que você tem que ter na sua cabeça. Mas olha só, repara os meus climogramas. Eu tenho, de fato, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, tanto no temperado oceânico quanto no temperado continental. Entretanto, eu quero que você veja que esse climograma aqui, ó, apresenta uma variação maior na sua temperatura, ou seja, a amplitude térmica ela é mais elevada nesse climograma do que nesse, beleza? Em ambos as 4 estações são bem definidas, mas eu chamo a atenção para você da variação de temperatura, da amplitude térmica nesse climograma específico. Aí eu te pergunto, esse climograma é de um temperado oceânico ou um temperado continental? Bom, meus amigos, vai ser do temperado continental. Por quê? Porque, de certa forma, quando a gente pensa na umidade, a gente vai ver que a umidade muito intensa, ela vai fazer com que a temperatura varie bem pouco. A água ela tem um papel fundamental para poder controlar as temperaturas. Ela absorve o calor emitido pelo sol, de maneira que quando o sol vai embora, tecnicamente a água ainda mantém a temperatura um pouco mais elevada. Já nas áreas continentais, como nós temos ali, não é de fato, uma menor umidade, a ideia é que a temperatura oscile mais. Quando está sol é muito quente. Quando o sol vai embora, como não tem muita umidade, a temperatura dá uma caídazinha e faz com que haja essa diferença no que se diz respeito à temperatura ao longo do dia e também ao longo do ano. Então você percebe que esse climograma aqui refere-se ao temperado continental, exatamente por causa da influência da continentalidade que faz a umidade cair. Então você pode notar aí, quanto maior for a minha umidade, menor será a minha amplitude térmica, menor será a minha variação de temperatura. E quanto menor for a minha umidade, maior será a minha variação de temperatura. Se você entendeu essa ideia de umidade e amplitude térmica, olha para esse clima aqui, o clima desértico. O clima desértico você sabe que caracteriza locais onde nós temos uma falta de umidade. Tranquilo. Beleza. Eu chamo a atenção para você observar que a minha variação de temperatura, ela é muito elevada. E isso ocorre exatamente porque o deserto carece de umidade. Então a gente percebe que a umidade no deserto, ela, por estar escassa, a temperatura ela varia muito. De dia chega ali a 40 graus positivos e de noite a temperatura cai para menos 30. Porque de fato quando o sol vai embora, como não tem umidade para segurar o calor, automaticamente a área perde calor e, consequentemente, a temperatura ela tende a cair bastante. Então, eu vou chamar a atenção do clima desértico para elevada amplitude térmica diária, beleza? De dia a temperatura oscila muito no deserto, elevadíssima amplitude térmica. Exemplos: deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, o deserto da Califórnia,
deserto do Saara, eles têm uma coisa em comum, pegando a ideia de climas, não é? Que todos esses desertos são atingidos por correntes marítimas frias, que são desprovidas de umidade. As correntes marítimas frias tendem a ser mais secas, e aí quando elas atingem essas áreas, elas jogam esse vento mais seco, formando grandes desertos. As áreas aonde estão sendo atingidas por correntes marítimas frias são áreas que formam desertos. Passando aqui para os últimos tipos climáticos, nós chegamos nas altas latitudes, 90 graus, áreas polares, aonde eu vou ter como principal tipo climático o clima polar. O clima polar vai ser um clima de altas latitudes, não fala altas altitudes aqui não, tá? Altas latitudes, que eu posso dizer que é tanto no Ártico, no Círculo Polar do Hemisfério Norte, quanto na Antártida ou Antártica, Círculo Polar do Hemisfério Sul. Ok, vou caracterizar frio ao longo de todo o ano. Perceba que minha temperatura está bem baixinha, né? Uma temperatura bem baixinha. E ali você não está vendo umidade, né? Porque se eu tenho uma temperatura muito baixa, a minha evaporação ela é pouca. Então eu não tenho chuvas nesse local, nem que a vaca tussa, né? Não é que nunca chova, sabe? Mas é que de certa forma as chuvas elas são bem escassas mesmo, em função de o clima ele ser um clima muito frio e consequentemente vai ser um clima muito seco, ok? Eu vou ter aqui duas estações, um verão e um inverno bem definido. Tanto o verão quanto o inverno, eles vão ser frios, mas o verão ele vai marcar 0 graus, é frio, mas é 0 graus, e o inverno ele vai marcar menos 40. Então, tipo, as duas estações elas são muito frias. Entretanto, há uma diferenciação das estações do ano para você saber de fato quando que é verão e quando que é inverno. Digamos que o inverno dá para você botar um casaco um pouquinho mais leve, né? Um casaco um pouquinho mais suave, 0 graus. Para mim não, né? Eu moro na zona intertropical, não sei de nada como que é sentir frio, moro no Rio de Janeiro, calor o ano inteiro, para mim eu teria que botar 20 casacos com 0. Com menos 40, sinceramente, nem estaria para contar a história. E por último, o frio de montanha, tá, gente? O frio de montanha é um clima que pode aparecer em qualquer local do planeta. Basta você ter o quê? Altitude. E a altitude é um importantíssimo fator climático. A influência do relevo tem como característica principal a baixa pressão atmosférica, ou seja, menos quantidade de ar na superfície. Se eu tenho menos ar, eu tenho menor retenção de calor e, consequentemente, as temperaturas são muito baixas. Perceba que o meu frio de montanha aqui, ó, temperatura bem baixinha ao longo do ano, ainda que eu esteja na zona intertropical. Exemplo, a Cordilheira dos Andes está dentro da faixa intertropical aqui, ó, na América do Sul. Entretanto, a Cordilheira dos Andes lá no seu topo vai ter frio pra caramba e até neve lá. A influência da altitude é de extrema importância para você entender como que esse clima procede. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido. Eu vou sair aqui da frente rapidinho na maciota. Você vai tirar um pentezão desse quadro. E já que você tirou o pentezão desse quadro, que tem como base o Eustáquio de Sene, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e grande abraço.